Baseado naquilo que o senhor tinha me abordado, e na mensagem que o senhor nos mandou, se faz necessário trazer um pouco do que aconteceu. Talvez o senhor mande disso mais do que eu, que o senhor é jornalista, historiador, então vamos lá. A RDC 56 de 2009, ela veio após alguns estudos aí dos Países Baixos, por exemplo, da Holanda. E aí a Anvisa adotou isso, mas sem o mínimo de responsabilidade, ela fez uma pesquisa pública se vetaria, se proibiria no Brasil ou não. A mídia, como sempre, foi lá e incentivou para que isso acabasse. Em uma determinada data, isso ainda, salvo engano, em setembro de 2019, uma das suas diretoras votantes saiu da imparcialidade e disse que por ela acabaria com o bronzeamento artificial no Brasil. Diante aí de uma pressão da mídia e da encheção de saco, a Anvisa, sem qualquer estudo e sem qualquer embasamento científico para isso, resolveu editar aí a RDC 56, que proibiu venda, comercialização, troca, importação e todo o segmento no que tange aí as câmeras de bronzeamentos para fins artificiais. Algumas empresas que já atuavam no mercado, descontentes com isso, ingressaram com uma ação. Essa ação deu origem aí a uma sentença que transitou aqui na 24ª Vara do TRF3 de São Paulo. Esse processo foi proposto pelo Sindicato Patronal dos Empregados de Empresas Profissionais Liberais em Estéticas e Cosmetologia do Estado de São Paulo. Durante essa sentença foi dada uma medida liminar que autorizou as pessoas que ingressaram com essa ação, que fazia parte do sindicato, a trabalhar com esse segmento. Essa liminar foi mantida em totum durante a sentença e em 2003 saiu a sentença que autorizava e declarava nula a RDC 56 para todos aqueles que atuassem no mesmo ramo do que o sindicato patronal entrou com o pedido. Aí, nisso houve um embargo de declaração para que o juiz dissesse se esse efeito era para todos os profissionais desse segmento ou apenas para os afiliados do sindicato. Nos embargos de declaração, eu tenho aqui, se o senhor presidente posso enviar e compartilho com a galera, para quem quiser. A resposta final foi da seguinte forma: a fim de evitar que o trâmite desta ação se transforme em vetor de injustiça, permitindo o adiamento do exercício do direito reconhecido nessa sentença, confirma a tutela antecipada nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil para assegurar a categoria profissional ou classe profissional representada pelo sindicato autor no âmbito da sua abrangência. Ou seja, a decisão foi para a categoria que foi representada no âmbito da abrangência do sindicato. O sindicato era de São Paulo e detinha aí alguns filiados naquele momento. Razão pela qual essa sentença não se fez valer para todo o Brasil e nem para todas as pessoas. Se algo é ilegal, como é que ele pode se tornar legal com a sua proposição de resolução? Então, se é ilegal, é ilegal. As respostas são simples, então, vamos lá. Primeiro, então, esses são os pontos da live, tá? Eu não tenho nenhuma outra colocação de cunho pessoal a fazer. Não, de forma alguma. Até mesmo porque o senhor é homem público, não tem por que ter esse cunho pessoal e eu estou exercendo a minha atividade. Então, a gente está aqui, talvez, em busca da mesma coisa com formas diferentes. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Por que não é possível fazer uma ação coletiva que envolva todos os empresários do Brasil? Já foi feita. Banes, Sun Life e outras 5 grandes empresas entraram com uma ação tentando conseguir isso para eles também. Eles conseguiram autorização para que eles pudessem atuar para todos aqueles afiliados ao seu segmento. Ou seja, você se afiliaria a uma dessas empresas e você conseguia atuar a nível Brasil. Em um novo embargo de declaração, em um novo processo também tramitando na 24ª Vara, o juiz veio e disse a seguinte: o direito concedido para que essas empresas que entraram com esse processo possam trabalhar
individual, não se estendendo a terceiros. Se fosse possível fazer isso, eu faria hoje, em nome do CNPB, que todos nós somos associados, a maioria aqui está associada, hoje mais de 30 mil pessoas, somos todos afiliados, eu distribuía esse processo em nome do CNPB e, a partir daí, todos que fossem afiliados ao CNPB poderiam trabalhar. Já existe uma decisão em sede de embargo de declaração que proíbe estender esse direito a terceiros. Aí é impossível que eu faça isso em conjunto com todas as empresas, sem contar a peculiaridade. Temos uma decisão aqui de São Paulo com os demais outros TRFs. Isso é o que impossibilita fazer isso em comum, numa forma geral, como o senhor sugeriu. Senão seria muito simples. Uma única empresa do Rio afiliava todo mundo, ia lá e pedia para um e estenderia esse efeito. Cada efeito vale para um CNPJ. Isso inibiria qualquer um outro pedido. Respondendo agora a sua segunda pergunta. Uma polícia vai lá e intervém no Rio de Janeiro como está acontecendo e fecha uma clínica. Ponto. Aconteceu dessa forma. Aí, vamos lá. Eu vou até o judiciário, eu digo, olha, juiz de vara tal, de cidade tal, do lugar tal. Em São Paulo, a maior capital do nosso estado, o local com a maior condição de vida, o local com a maior riqueza, um juiz autorizou trabalhar lá. Tais pessoas trabalham lá e estão mantendo o seu direito, a sua dignidade, estão exercendo o livre direito ao exercício, enquanto aqui na sua cidade não estão porque a Anvisa veio e interditou o seu comércio. Veja, se em São Paulo um juiz deu uma decisão porque a Anvisa não comprovou que a máquina é cancerígena ou que causa um outro mal e lá eles estão trabalhando, aqui na sua cidade eu rogo que o senhor faça a mesma coisa, baseado no princípio do livre exercício da profissão e baseado na igualdade de todos assegurado na Constituição Federal. Junto ao processo que eu vou na sua cidade, Niterói, Rio, Bangu, Campo Grande, aí no Rio de Janeiro, junto toda essa decisão, todos os estudos desse processo que chegam aí a quase 10 mil folhas e comprovam se lá pode, por que aqui não pode? A partir daí, eu passo a tentar conseguir uma autorização para aquela pessoa. Vou mais além ainda para responder a sua pergunta. De fato, posso ser que exista um entendimento de hermenêutica, se tiver. O meu ponto de vista o sindicato pediu para eles, e toda a sentença, o juiz diz às pessoas que foram arroladas na petição inicial. Se isso ainda fosse estendido a todo ponto, a sentença termina no seguinte ponto, no âmbito abrangido pelo sindicato. São Paulo, temos dificuldades? Sim, um pouco menor do que todos os outros estados, em face dessa sentença que saiu daqui. Os outros estados, a gente briga um pouquinho mais. E aí, de novo, como que eu consigo fazer isso? Simples ponto. Todas as decisões, aí, o senhor falou, não sou operador do direito, mas o senhor é muito bem assessorado, eu tenho certeza disso. Vamos lá. Todos os processos, eles seguem o mesmo ritmo. Eu peço para o juiz de primeiro grau, dependendo da cidade, o juiz fala, doutor, não vou me meter nisso. Isso fala na grosso modo, doutor, não vou me meter nisso, São Paulo deu um problema dele, eu não vou dar. Eu vou lá e vou agravar essa decisão, eu vou subir para o tribunal. E esse caminho me leva até o STJ. O mesmo caminho que eu fiz aqui em São Paulo e cheguei no STJ e ganhei. Então, todas as vezes que eu chegar no STJ, eu vou dizer, eu já tenho uma decisão do STJ, eu já tenho uma decisão individual do STF. Então, se todos os meus clientes trabalham e tudo oriundo dessa sentença da 24ª vara, o porquê esse cidadão dessa pequena cidade não vai poder trabalhar. E, de novo, se existe, como o senhor falou, o meu entendimento é pacífico de que isso aqui, de fato, tornou nula a RDC. Aí eu lhe pergunto, o porquê, então, dessas operações aí? Rio Grande do Sul tem casas invadidas, Rio de Janeiro foi uma... A resposta para isso, Tony, a resposta para isso é abuso de autoridade. Um abuso de autoridade que tem o Ministério Público, a diretoria da Polícia Civil e um órgão, uma autarquia atuando dessa forma, a gente tem que prender todo mundo, vamos dar voz de prisão para todo mundo. É claro, mas isso está devido, mas é isso que eu entrei agora nesse processo. E tem 30 dias, 25 dias que eu estou tomando pé dessa situação. E agora que eu, como deputado federal, como um legislador,
estou tomando conhecimento da questão, mas nós nos debruçamos sobre essa sentença, sobre os efeitos dessa sentença, e olha, acredite, meu amigo, muitos órgãos do Poder Executivo, muitos órgãos não cumprem decisões judiciais. Isso não é nenhuma novidade. Isso aqui não pode parecer para as pessoas como se fosse algo assim extraordinário. É bem comum, inclusive, a Anvisa descumprir. É muito comum, inclusive, os fiscais da Anvisa vivem descumprindo decisões judiciais. Isso não é a primeira vez, não se trata só do bronze. Esse levantamento já está sendo feito. Existem agentes públicos que cagam para decisões da justiça. Então, vamos resolver isso. A questão toda é a seguinte: no Rio de Janeiro, eu vou para lá... deixa eu te falar, como isso já está numa esfera federal, o que a gente precisa nesse momento é apagar o incêndio. Existe hoje, deliberadamente, um descumprimento de uma sentença que tem abrangência nacional. Sim, nós vamos aqui ficar brigando até o final da noite com relação a essa visão. Agora, isso não significa que a gente consegue impedir que o fiscal vá lá e tente interditar. Sim, se nós temos uma decisão, se a ótica da visão, a minha ótica é que, infelizmente, isso não tem efeito erga omnes, nem muito menos ex lege, nem para todos e nem para tudo. Mas vamos lá. Se existisse de fato, se a sentença fosse da forma que o senhor está trazendo e tentando colocar isso para a gente, era muito simples. Iríamos agora, sairíamos daqui agora, iríamos a uma clínica, ligaríamos para a Anvisa viria sempre acompanhada da Polícia Militar ou ainda Polícia Civil. Ao vezes chegar no local, nós diríamos, olha, peraí, nós temos uma decisão judicial, vocês estão descumprindo a ordem judicial, vocês todos estão presos em delito de crime e flagrante. E conseguiríamos prender todos esses. O primeiro que a gente fizesse isso, viraria exemplo. E a coisa não... Olha, meu amigo, eu te digo, Tony, se por um acaso um dono de estabelecimento desse for uma pessoa bem informada e por um acaso for um policial e ele receber a visita de um fiscal de vigilância municipal, estadual, ou seja o que for, ele certamente, conhecedor do seu direito, ele daria a voz de prisão para o camarada. Deputado, tem mulher de prefeito. Por abuso de autoridade. Tem tá? mulher Descumprimento de de ordem, de prisão judicial. Aqui em São Paulo, se você pesquisar no Google e coloca aí, mulher de prefeito presa porque tinha uma clínica de bronzeamento de São Paulo. É dessa forma. E, de novo, assim, seria... Essa visão que o senhor está construindo e está trazendo para a gente seria o melhor dos mundos, seria a situação fantástica para todos. Esse entendimento, se eu tenho essa visão, se eu tenho o escopo jurídico aprovado e o mesmo entendimento, vamos finalizar essa sentença. Eu me coloco à sua inteira disposição para que a gente vá em todas as delegacias especializadas, que foi no Rio de Janeiro,